Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui na TV Estadão. Eu sou o Daniel Gonzalez e o tema desta conversa é a auditoria do futuro. O intenso ritmo de transformação dos negócios em diversas frentes exige que os processos de auditoria se reinventem na mesma proporção, assim como os profissionais que atuam nesta área. Diante da multiplicidade de informações disponíveis para a tomada de decisões, a auditoria ganha contornos mais inteligentes e seu valor aumenta. Ela pode e deve se valer de toda a transformação digital que está em andamento, adquirindo importância no dia a dia da organização em plena era da informação. O auditor de hoje trabalha com tecnologias de ponta, precisa ser mais analítico e preparado para lidar com os desafios do novo momento dos negócios, por sua vez, muito mais digitais. Nesse panorama, cresce ainda mais a importância estratégica de as empresas terem visões independentes e confiáveis. A Deloitte propõe uma visão que alia uma experiência inovadora à alta qualidade na auditoria, assegurando transparência e assertividade. The Deloitte Way apresenta uma abordagem com base em insights para a tomada de decisão, com inteligência na análise de dados, avaliação aprimorada de riscos e experiências diferenciadas na condução dos projetos, com o uso de tecnologias novas nas entregas e também no planejamento. Eu estou recebendo o Marcelo Magalhães Fernandes, sócio líder da auditoria da Deloitte. Olá, Marcelo, como vai? Olá, Daniel. Como vai? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença. Também comigo está o Bruce Mescher, líder da frente de Transformation da auditoria da Deloitte. Olá, Bruce, bem-vindo, como vai? Obrigado, olá Daniel, muito prazer de estar aqui com você. Muito obrigado pela presença. Vamos começar passando a bola aqui para o Marcelo. Marcelo, nesse momento que ali a profunda transformação digital, com a reinvenção dos negócios, qual é, na sua opinião, o papel da função de auditoria? O papel da auditoria continua sendo o de fornecer credibilidade e segurança aos usuários das demonstrações financeiras, para fomentar principalmente o mercado de capitais. Agora, com essas novas tecnologias, a gente consegue gerar, com informações e dados, insights para as companhias e ser muito mais preciso no nosso foco de riscos e testes de auditoria, gerando aí uma assertividade muito maior na auditoria. Muito bem. E, Marcelo, a Deloitte, que pratica auditoria já há muitos anos, 176 anos, propõe hoje uma abordagem para que essa função possa, de fato, contribuir para uma visão mais ampla dos negócios. Na prática, como isso acontece? Então, eu vou começar falando um pouco aqui da experiência que eu tenho na auditoria. Eu estou há 30 anos nessa profissão de auditoria e nos últimos, particularmente nos últimos 2 ou 3 anos, eu acho que houveram mais mudanças na forma da condução da auditoria pelo emprego de novas tecnologias, uso de informações, do que nos últimos talvez nas últimas 3 décadas, esses últimos 2, 3 anos foram muito relevantes aí para as mudanças na forma e na condução da auditoria, e eu acredito que os próximos anos também vão ser fundamentais nessa mudança de como é feita a auditoria. Qual que é o principal, talvez, elemento aí novo? Com o emprego dessas tecnologias, nós podemos utilizar uma base muito mais ampla de informações, né? Hoje a gente consegue precisar muito mais qual é o risco, onde ele está, a relevância daquele risco para a empresa, e com isso focar em testes muito específicos. Nós também conseguimos pegar muitas atividades que a gente tinha que eram repetitivas, e hoje a gente internalizou no que a gente chama de Audit Delivery Center. Eu posso falar um pouco mais sobre isso na frente. Mas isso faz com que a nossa auditoria tenha
um maior tempo, maior priorização, foque em riscos e gere muito mais valor para as empresas, para os stakeholders, com muito mais assertividade e segurança também nessa auditoria. Uma coisa também que eu não posso deixar de mencionar aqui é que cada vez mais os stakeholders do mercado, seja reguladores, investidores, bancos, analistas, eles buscam muito mais informações do que existiam antigamente. Então, eu acho que o papel da auditoria também está mudando e tem que mudar para fornecer segurança nesses dados no futuro, e principalmente informações que não sejam financeiras. Muito bem. E Bruce, o Deloitte Way enfatiza a ideia de uma experiência inovadora em auditoria. O que significa isso exatamente? Quando a gente fala sobre a experiência de auditoria inovadora ou diferenciado, a gente sempre analisa essa questão em dois frentes. A experiência para nossos clientes e também, no outro, a experiência para nossos profissionais, os auditores executando. No lado de clientes, o The Deloitte Way foi desenhado mesmo, end-to-end, do início de planejamento até o final, em termos de emissão de nossos relatórios, etc. Então ele busca uma maneira de executar a auditoria que a gente faz nosso trabalho como auditor em tempo certo ao longo do ano. Isso alivia o esforço necessário que o cliente tem que atender nossas solicitações, e também assegure um nível de tempestividade na execução de nossos trabalhos, ou seja, a alavancagem dessas ferramentas que vai além de análise de dados e execução, até ferramentas que a gente vai usar em termos de project management, isso mesmo alivia o esforço de atendimento. Esse é o primeiro benefício e diferença na experiência para o cliente. O segundo é, como o Maga estava falando, a nossa habilidade de analisar grandes quantidades de dados fornece nossa oportunidade mesmo de fornecer observações, insights estratégicos, etc., para os clientes que não necessariamente a gente tinha habilidade de fornecer. Então, esse agrega valor adicional para nossos clientes, além da... E quando a gente fala sobre nossos profissionais, a experiência mesmo, para sair, o Maga falou 30 anos, eu tenho 30 anos também. Então, especificamente para nossos profissionais mais júniores, menos experientes, isso proporciona a experiência de interagir ainda mais com nossos clientes, disponibilizar tempo ainda mais para eles, de entender mais profundo os negócios, os riscos e os desafios que nossos clientes estão enfrentando no mercado. Então, o inovador, a diferenciação na experiência para nós e para nossos clientes e também para nossos profissionais. E Bruce, tem um tema bastante atual que é a tecnologia, hoje muito importante para que os dados financeiros sejam compreendidos, se revertam em informações relevantes. Gostaria que você compartilhasse conosco, dando exemplos de tecnologias novas aplicadas que hoje estão revolucionando a própria profissão do auditor. Não, eu acho que muitas das tecnologias novas, eu acho que no modo e no mundo de auditoria está seguindo muito das tendências e evoluções de tecnologias no mercado. Vou começar com o primeiro, é o cloud, o nuvem. Nossas plataformas hoje em dia de auditoria sai de baseado no seu desktop, agora está rodando em nuvem, que proporciona o benefício de a informação é única, disponível para todas as nossas equipes, em qualquer lugar que eles estão trabalhando. E durante a pandemia, com todas essas restrições em termos de isolação social, etc., e as limitações de trabalho remoto de casa, foi um grande benefício de ter essas coisas rodando de uma forma transparente dentro do nuvem. Outras tecnologias de destaque, claramente as ferramentas de analytics
e visualizações mais avançados, dar para nós a habilidade de analisar, avaliar grandes quantidades de dados, coisas que foi quase impossível de fazer 5, 10 anos atrás. O que isso dar em termos de benefício para a auditoria e também para nossos clientes é a habilidade mesmo de focar, essa análise mais robusta, uma maneira quase instantânea de ter visualizações sobre, seja uma transação, saldos do balanço, outras informações operacionais, para nós dar a habilidade rapidamente de identificar e focar nosso esforço naquelas coisas que fica fora do normal, fora do padrão, aqueles famosos outliers. Então, esse proporciona para nós uma eficiência e efetividade ainda maior. E, por fim, a gente tem outras ferramentas, por exemplo, Robotic Process Automation, automação de robótica, que ajuda nós em termos de tarefas básicas, de simplesmente pega um número de um nota fiscal e preencher um papel de trabalho automatizado. Para mim, isso contribui para aquela experiência de nossos profissionais. Um júnior contador, auditor, simplesmente gastando o dia inteiro preenchendo um spreadsheet versus um robô que consegue fazer isso, libera tempo para nossos profissionais para fazer isso. E ainda muito mais coisas que ajudam na execução dia a dia de nossas auditorias. Agora, Bruce, você citou aí várias tecnologias, e da mesma maneira que o uso dessas tecnologias é fundamental, elas por si só não bastam para assegurar a qualidade do processo de auditoria. Tem as pessoas que o fazem, são tão ou mais importantes até. Qual que é a abordagem da Deloitte para preparar pessoas para o que a gente está chamando aqui de auditoria do futuro? Não, eu concordo com você. Talvez mais importante, com certeza, são as pessoas e nossos profissionais que são mais importantes para essa jornada de transformação. A primeira coisa, obviamente, tem nas habilidades e os skills que tem que mudar, tem que migrar e evoluir. Maga e eu também, trabalhando 30 anos atrás com caneta e papel mesmo, agora a gente tem que avançar para entender quais são essas tendências no mundo tecnológico, como aproveitar a grande quantidade de dados, etc. Então, para mim, né, primeira coisa também para as pessoas é fornecer esse treinamento, etc., que eles conseguem adaptar nesse novo mundo de tecnologia. Além disso, é uma questão de processos, como ser mais eficiente, como colaborar de uma forma humana também com nossos clientes, obviamente, como a gente discutiu, dos benefícios, expectativas que nossos profissionais vão conhecer melhor e mais profundo os negócios, etc. Então, dando essas habilidades de uma maneira de comunicar, os soft skills continua sendo prioritário também para nós. Além de cultura, para continuar a prioridade, porque a nossa prioridade também dentro disso é a qualidade de nossas auditorias. Isso começa com a cultura de nossa organização, como a gente promove uma cultura que valoriza a qualidade, a profissão mesmo. Então, essas são as 3 coisas que a gente está tentando fazer com nossas pessoas. Além disso, as pessoas e a evolução da tecnologia, o jeito, tudo que a gente está falando de transformation, nos dá também uma flexibilidade ainda maior em termos de criar modelos de talentos um pouco mais especializados. Ou seja, se 30 anos atrás um auditor consegue fazer uma auditoria do mesmo jeito para qualquer cliente, agora, Maga mencionou também nossa centralização de algumas tarefas em centros de entrega, com pessoas dedicadas a várias tarefas de auditoria. Isso dá uma flexibilidade enorme para nós, em termos de eficiência, eficácia na execução, além
de criar outras oportunidades para auditores muito mais especializados, seja em informação de impostos, de tecnologia, numa forma geral. E com isso, as pessoas que estão em frente do cliente no dia a dia, eles têm mais tempo mesmo de focar e dedicar naqueles issues, aqueles riscos que são mais importantes para os clientes. Então, para mim, essa flexibilidade em termos de nosso modelo de talento e profissionais, outro grande benefício de transformation. E Marcelo, na linha disso que o Bruce comentou, empresas diferentes, setores também distintos, têm realidades diferentes da mesma forma, tanto em termos de adoção, uso de tecnologias, algumas estão mais avançadas, outras menos no nível de governança corporativa, maturidade na proteção de dados, segurança cibernética, adoção da cloud híbrida e outros temas aí. Como que a auditoria do futuro consegue contemplar essas realidades tão diferentes? Daniel, você está tocando realmente num ponto bastante relevante. E eu vou voltar um pouquinho aqui do que eu falei. 30 anos atrás, a gente tinha quase que uma fórmula, uma receita para fazer uma auditoria que era praticamente a mesma, independia do tamanho da companhia, independia das tecnologias que a companhia poderia ter à época, muitas vezes da indústria. E hoje, com a evolução da auditoria, não existe mais uma receita, com uma receita você faz todas as auditorias. Então, é muito importante, e nós temos, para começar, eu vou falar de duas coisas importantes aqui. Uma é a plataforma e a outra é conteúdo, né? E o que abrange tudo isso, os profissionais. Então, hoje, a Deloitte tem duas plataformas completamente distintas. Uma que atende clientes de grande porte, companhias listadas, abertas, e uma outra plataforma que atende companhias de um tamanho menor, muito mais leve, focada para fazer aquela auditoria. Então, quase que você tentar, antigamente, utilizar o mesmo veículo para andar em alta velocidade ou andar num trânsito devagar. E hoje a gente tem duas plataformas bem distintas, que uma é para grande porte e outra para empresas de pequeno porte. Isso ajuda muito na eficiência e eficácia da auditoria. Outro ponto importante, aí focado muito mais nas grandes empresas, é a segmentação dessa receita, né? Hoje nós temos o que a gente chama de Deloitte Way Workflows, que é a sequenciamento da auditoria, ele está bastante customizado por tipo de indústria. Então, se nós vamos auditar uma empresa, uma distribuidora de energia elétrica, tem um sequenciamento. Se a gente vai auditar uma empresa que manufatura veículos, é outro sequenciamento, outro tipo de análises que a gente faz. Isso contempla como é a sequência da auditoria, quais são os riscos que a gente analisa ali naquele tipo de ramo de negócio e até as informações, os dados, as visualizações de analytics, elas são bastante diferentes, né? Os pontos importantes que a gente tem em cada segmento, energia elétrica, talvez seja o número de consumidores, é uma informação relevante numa abrangência de um teste de receita. Numa empresa manufatureira, já são outros indicadores que são importantes para essa auditoria. Então, cada um desses segmentos leva a um tipo de utilização de analytics. E por trás disso tudo, e não menos importante, eu acho que é o mais importante, são as pessoas, os profissionais. Então, nós
temos uma massa crítica que a gente consegue segmentar. Então, nós temos pessoas hoje especializadas na plataforma para fazer auditorias de empresas de pequeno porte. Nós temos pessoas especializadas para fazer auditorias de grande porte. E dentro dessas auditorias de grande porte, ainda uma segmentação por indústria e por setor. Então, é cada vez mais um conhecimento bastante específico que ajuda, de novo, com os riscos da empresa, desenhar quais são os procedimentos, quais são os testes, o conhecimento, além das ferramentas, é muito relevante na hora de fazer auditoria. Então, para fechar, aquela expressão em inglês, one size fits all, aqui essa expressão não cabe, aqui é exatamente diferente, né? Nós temos portes de empresas que requerem ferramentas diferentes e também indústrias diferentes que têm metodologias diferentes. Então, esse foi um grande passo. Não vou falar que começou há 2 anos isso, mas se intensificou há 2, 3 anos nisso. A auditoria por indústria, ela já vinha sendo falado, mas hoje as ferramentas são desenhadas para atender cada um desses tipos de indústria, segmentos, como a empresa está formatada, qual o tipo de governança que ela tem. Então, é bastante específica nesse sentido, Daniel. E complementando, Marco, se eu puder, além desses fatos, eu acho que é importante, Deloitte Way, o jeito que está desenhado e projetado, não é o momento. Na verdade, a gente está trabalhando e criando o Deloitte Way com horizontes de curto, médio e longo prazo. Então, não é uma coisa estática, ou seja, ele tem um certo nível de flexibilidade inerente para adaptar, de ser flexível com esses clientes, porque também o mesmo cliente, por exemplo, setor energia, amanhã pode estar enfrentando outros desafios que não foi contemplado. Então, dentro do nosso Deloitte Way, tem esse nível de flexibilidade que está sendo desenhado dentro, como parte do processo. Perfeito. É uma evolução, né? Nós não podemos falar que isso é uma ferramenta pronta, é uma ferramenta que vai estar sempre evoluindo conforme vai evoluindo a indústria e a profissão. Muito bem, Marcelo Magalhães Fernandes, sócio-líder de auditoria da Deloitte. Obrigado, Marcelo, pela presença, por compartilhar aí com a gente as informações. Um abraço para você, até a próxima. Obrigado, Daniel. Foi um prazer estar aqui com vocês do Estadão. Prazer é nosso. E o Bruce Mescher, líder da frente de Transformation de auditoria da Deloitte, também conosco aqui. Muito obrigado por compartilhar essas informações conosco, Bruce. Um abraço, até uma próxima. Muito obrigado, Daniel. Um abraço. Um abraço. E um abraço a você também. Obrigado pela sua presença aqui em mais essa transmissão da TV Estadão, nos canais digitais aqui do Grupo Estado, você que nos acompanhou. Falamos sobre auditoria do futuro. Eu sou o Daniel Gonzalez. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Até mais.